Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui, então, mais uma vez reunidos nesse domingo de Páscoa para continuarmos esse trabalho que vimos realizando durante toda essa quarentena da Covid-19. É muito bom poder estar aqui com vocês. Quero que todos tenham tido e continuem tendo uma feliz Páscoa, né? Porque como vimos ontem e nos dias anteriores, a Páscoa, na verdade, é uma renovação. E essa renovação deve acontecer na vida de cada um de nós, todos os dias, né, e a todos os momentos. Já que hoje é domingo de Páscoa, vamos continuar falando então do tema Páscoa. Mas vamos falar dele de uma forma, vamos dizer, um pouco indireta, né? Vamos falar justamente sobre o lugar onde acontece, vamos dizer, né, num primeiro momento, esta ressurreição, né? E esse primeiro momento, por sua vez, vai se dar então no Santo Sepulcro, né? Vamos tomar os textos, né, e ver o que eles nos falam justamente sobre o sepultamento de Jesus, né? E vamos tomar então, né, o que se delineia, vamos dizer, posteriormente a tudo isso, né? Se nós formos começar, nós vamos ver que, por exemplo, no Evangelho de Lucas, ele vai dizer para a gente que eis que havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não concordara nem com o desígnio, nem com a ação deles. Era de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Indo procurar Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E descendo-o, envolveu-o num lençol e colocou-o numa tumba, talhada na pedra, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação, o sábado, começava a luzir. As mulheres, porém, vieram da Galileia, com Jesus, haviam seguido a José, observaram o túmulo e, como o corpo de Jesus fora ali depositado, em seguida voltaram e prepararam aromas e perfumes, e no sábado observaram o repouso prescrito. Né? Havia um hábito, né, de se preparar, né, como nós temos hoje, o morto para que fosse sepultado. Né? Ele é preparado, o corpo normalmente é ungido com óleos perfumados, etc., envolvido então num sudário e depois então depositado no sepulcro. Né? Mas existe um dado fundamental, e esse dado fundamental vai aparecer para a gente no Evangelho de Marcos, que vai dizer para a gente que era chegada a tarde, sendo o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado. Veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. Né? Veja, aqui nós temos então que Marcos omite toda uma introdução, né? Já se refere a José de Arimateia indo buscar Pilatos e informa que era já a véspera do sábado e já era a preparação então para o sabá, né? Vamos dizer assim. E a partir daí então que ele repete que era membro do conselho e que era um homem justo, né? Ousando entrar onde estava Pilatos, pediu-lhe o corpo. E aqui então vem o dado de Marcos, né, que não apareceu em Lucas. Marcos diz: Pilatos ficou admirado de que ele já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera.
informado pelo centurião, cedeu o cadáver a José, o qual, tendo comprado o lençol, desceu, enrolou-o no lençol e pôs num túmulo que fora talhado na rocha. Em seguida, rolou uma pedra, fechando a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele fora posto. Né? Então, observem, aqui, mais especificamente, Marcos vai dar um destaque à Madalena, e nós temos, então, a admiração de Pilatos em relação ao fato de que Jesus já tinha morrido. Né? Se nós formos levar em consideração que todo o cenário do julgamento, etc., né, começa na hora terça, né? Na hora sexta Jesus foi crucificado, na hora nona Jesus morre. Então, 3 horas, na verdade, vamos dizer assim, é o tempo que Jesus permanece na cruz. Nós vimos que esse suplício era o pior suplício que aqui um indivíduo poderia ser condenado. E muitas vezes o indivíduo chegava a demorar 6 horas na cruz. Essa era a grande preocupação dos judeus, deixar os corpos na cruz quando o sabá já tivesse começado. Né? Quando acontecia esse tipo de coisa, era comum então que se quebrasse as pernas dos supliciados, né? E vocês já imaginaram, quer dizer, quem já estava sofrendo cãibras, problema de falta de ar, etc., de repente sofre um baque de que lhe quebram as pernas, né? As pancadas, fatalmente, então, a morte era instantânea. Depois, né, geralmente se fazia o teste, se perfurava o peito com uma lança. Né? Pilatos estranhou, Jesus já tinha morrido muito antes, etc., mesmo assim, se nós formos verificar no texto, né, existe a prática de se quebrar as pernas, mas no caso de Jesus isso não aconteceu. Quem vai nos falar isso, né, é justamente João. Ok? Então, nesse sentido, é interessante que nós observemos isso. Né? O próprio Pilatos, por si, de acordo com o Evangelho de Marcos, fica admirado então que Jesus já tinha morrido. Bom, então acabou isso, né? Arimateia, leva ele embora de uma vez e assim eu fico livre também dos judeus, né? Porque daqui a pouco eles vão querer que eu mande tirar da cruz, e lance na cova, etc., tudo mais. Ok? Então é interessante, e é mais interessante ainda justamente esse fato. Por quê? Porque normalmente era isso que acontecia. Esses supliciados, principalmente aqueles que cometem crimes de lesa majestade, né, eles tinham o seu corpo lançados em covas coletivas. Normalmente não se dava o corpo de um supliciado a um crime como esse para que fosse sepultado. Esse sepultamento não era permitido. Em alguns casos, só para vocês terem uma ideia, as pessoas que cometiam crimes políticos em Roma, e se fossem cidadãos romanos, se fossem dados como, por exemplo, inimigos públicos, eles poderiam ter a sua cabeça cortada e lançada no Tibre, né? Assim como o seu corpo, de tal forma que fosse consumido. Agora, no caso da cruz, normalmente eles eram atirados, então, numa espécie de cova coletiva, né, lá naquela região, justamente do Gólgota, no Monte das Caveiras, como era chamado. É bastante interessante, então, que o Evangelho fala, né, desta concessão. Né? Se nós formos justamente a Mateus, nós vamos encontrar, então, chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, o qual se tornara discípulo de Jesus. E dirigindo-se a Pilatos, pediu-lhe o corpo. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. Tomando o corpo, envolveu-o num lençol e o pôs num túmulo novo
que talhara na rocha. Em seguida, rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, retirou-se. Ora, Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas em frente ao sepulcro. Mais uma vez, o destaque, então, né, a figura de Maria Madalena. E, por fim, né, em João, ou Evangelho do Discípulo Amado, nós vamos ter, né, que o discípulo amado já começa. Depois, José de Arimateia, e apresenta então. José de Arimateia deixa bem claro, né, que era discípulo de Jesus secretamente. E vai associar então essa figura de José de Arimateia, a figura de Nicodemos, né, que eram justamente discípulos secretos de Jesus. Seguiam a Jesus, mas sem que o Sinédrio, né, soubesse. Né? E ele diz aqui, mas secretamente por medo dos judeus. Pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. É interessante observar o seguinte, José de Arimateia não era uma pessoa comum. Ele era uma pessoa que fazia parte justamente do sacerdócio do templo. E por isso, então, né, devia ser também, vamos dizer assim, um nobre. E como tal, ele tem então acesso a Pilatos. Esse acesso não seria dado a um pescador, a um homem simples. Né? Mas no caso, né, ele consegue então esse acesso. Pilatos permitiu, vieram então, retiraram o seu corpo. Aí vem a associação a Nicodemos. Nicodemos, aquele que anteriormente procurara Jesus à noite, né, certo? É aquele para quem Jesus diz é necessário nascer de novo, também veio trazendo cerca de 100 libras de mistura de mirra e aloés. Lembra que eu falei agora há pouco? Né, que se costumava justamente fazer o quê? Se lavava o corpo, se ungia esse corpo com óleos perfumados, né? E aqui então, né, mirra e aloé. Quero lembrar também que lá no Evangelho de Mateus, lá no começo, quando os reis magos visitam Jesus, eles trazem ouro, incenso e mirra. Né? A mirra justamente como sinal justamente desse sacrifício. Né? A mirra, né, ela implica também em espiritualidade. Né? É um tipo de incenso que está associado justamente a rituais religiosos de transcendência, etc. Né? E a mirra, né, o óleo justamente, é muito utilizado justamente para ungir os corpos, até mesmo porque ela é perfumada, né? Até mesmo porque o perfume dela é bom, ok? E ao mesmo tempo, né, esses tipos de óleo tem até uma função, né, de melhorar a condição do corpo, que depois então vai entrar em decomposição, ok? E é importante justamente isso. Veja, aqui no caso, né, é o próprio Nicodemos, então, aquele que procurou Jesus, que de repente traz essa mistura de mirra e aloés. Eles então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho, com os aromas, né, como os judeus costumavam sepultar. Então, o corpo geralmente era envolvido. Daí então ele era colocado sobre o sudário, era colocado, né, um sudário, né, um pano menor que cobria o rosto, e daí então todo o corpo ficava coberto. Ok? Esse sudário, por sua vez, é justamente aquele, né, que está guardado, né, pela igreja e que tem sido estudado por
cientistas da NASA e de outros lugares, etc. Né? E que temos notícia, então, de que a imagem de Jesus aparece quando no negativo. Né? Muitos tentaram dizer que o sudário que nós temos é falsificado, que foi falsificado na Idade Média, etc., tudo mais. Entretanto, estudos recentes encontraram, né, nesse sudário resquícios, né, de uma planta, né, que é característica daquela região, né, de Jerusalém, mais específica. E, segundo os últimos estudos, aquele tecido é do primeiro século cristão. Então, aí, mais uma vez, nós vamos entrar naquela questão, né, de que estarão, né, sempre em busca, né, de respostas que venham contestar, então, né, toda essa questão. Mas, independente, e venham contestar, inclusive, a veracidade do sudário. Né? As últimas pesquisas demonstraram que ele, né, é verdadeiro. Né? Mas já existem outros estudos sendo feitos. Existe uma equipe, né, de médicos e profissionais das mais diversas áreas, né, dedicados, então, ao estudo do Santo Sudário. Mas essa é uma outra questão. Né? Eles tomaram o corpo de Jesus, envolveram em faixas de linho com aromas, como os judeus costumavam sepultar. Havia um jardim no lugar onde ele fora crucificado, e no jardim um sepulcro novo no qual ninguém fora ainda colocado. Ali, então, por causa da preparação dos judeus e porque o sepulcro estava próximo, eles depuseram Jesus. Ou seja, o sepulcro, né, utilizado por José de Arimateia era um sepulcro novo, né, provavelmente cavado na rocha a seu pedido, para ser utilizado pela sua família ou por ele mesmo, e que ele então vai dedicar justamente a Jesus. Né? Essas práticas também eram muito comuns, e mesmo hoje nós fazemos isso. Muitas das vezes existem os jazigos das famílias, e outras vezes, né, as famílias cedem uns aos outros os seus jazigos para que sejam utilizados pelos parentes falecidos e assim por diante. Então isso é bastante comum, e essa é uma prática também bastante antiga. José de Arimateia possivelmente mandou cavar aquele sepulcro na rocha para ser utilizado por ele ou pela sua família, o que era muito comum, né? E naquele momento, então, ele concede, né, a possibilidade de que Jesus, então, viesse a ser sepultado lá. Aí é que está o que da questão, né? E esse sepulcro, né, por que não dizer, né, onde fica, como se chega a esse sepulcro, qual, né, a sua origem, né? Bom, a origem nós sabemos, está aqui nos textos, né? Quer dizer, o que nós podemos ter. Né? Agora, então, onde ele fica? Bom, atualmente ele fica num bairro cristão da cidade antiga de Jerusalém. Isso de acordo com aquilo que está previsto no texto do Evangelho que nós acabamos de ler. Principalmente o Evangelho de João, capítulo 19, versículos 41 e 42, né, que nós acabamos de ler, e que identifica, então, onde estava esse sepulcro. Olha, fica perto do lugar onde Jesus foi crucificado. Ao mesmo tempo, hoje, esse sepulcro é administrado, vamos dizer assim, por diversas igrejas. Ele é administrado pela Igreja Católica Romana, pela Igreja Católica Ortodoxa, pela Igreja Armênia, pela Igreja Ortodoxa Copta, pela Igreja Ortodoxa Siríaca e pela Igreja Ortodoxa Etíope. Né? Por quê? Porque ele se constitui, sem sombra de dúvidas,
em um dos locais mais sagrados de toda a cristandade. Né? Cristãos de todas as denominações do mundo inteiro visitam este Santo Sepulcro. Né? São tradicionais as celebrações pascais realizadas justamente, então, nesta Basílica do Santo Sepulcro. Por volta do ano 70 depois de Cristo, nós tivemos então a destruição de Jerusalém, a destruição do templo por Tito. Tito, inclusive, nós falamos disso em encontros anteriores, ele vai levar para Roma, né, o butim, né, aquilo que foi retirado do templo de Jerusalém. E no arco de Tito, em Roma, nós encontramos diversos relevos que mostram justamente os soldados carregando, então, esse butim para Roma. Feliz Páscoa, Riomar, que saudade, amigo. Feliz Páscoa, Melzinha, Feliz Páscoa, Fernando, Feliz Páscoa a todos que estão aqui conosco. Né? Carregando todos estes tesouros. Porém, o imperador Adriano, entre 129 e 130 depois de Cristo, visitou a região de Jerusalém, né? E ordenou, né, que ela fosse reconstruída, seguindo justamente o modelo anterior. Né? Porém, seguindo o modelo anterior, mas ainda como uma cidade pagã. Ou seja, as novas construções, posso dizer assim para vocês, teriam as características das construções romanas mais propriamente. Né? E ele queria justamente, né, que ela fosse chamada de Aelia Capitolina. Né? E veja, Aelia Capitolina aí, né, vem justamente da ligação com Hélios. Né? E daí então tem a ligação com o ar, com o vento e uma série de coisas mais. Mas independente de qualquer coisa, ele queria que ela fosse chamada de Aelia Capitolina. Nesse sentido, né, o imperador também ordenou, né, que o local que era identificado como a sepultura de Jesus, e é interessante justamente isso, né, a gente parar um pouco por aqui. Adriano está visitando entre 129 e 130. Por volta, mais ou menos, do ano 120, nós temos um grande conflito com Plínio o Jovem na região da Bitínia, onde justamente Plínio o Jovem foi designado para ser governador da Bitínia. Essa é uma região que já tinha a presença de cristãos, e naquele momento, eu já falei para vocês, haviam múltiplas formas de ser cristão, e os cristãos da Bitínia, mais propriamente, estavam em conflito com, né, os romanos, os pagãos, vamos dizer assim. E que tipo de conflito era esse? Esse conflito era o seguinte: os romanos tinham o hábito de oferecer sacrifício, né, aos deuses nos seus templos. E depois a carne dos animais oferecidos em sacrifício era vendida nos açougues. Né? Açougues estes que eram em mercados, etc. Pois bem, os cristãos, de maneira geral, estavam indo até os templos, né, para tentar impedir o sacrifício feito aos deuses. E depois, quando a carne, por sua vez, era direcionada ao mercado, eles queriam evitar que a carne fosse vendida no mercado, porque era uma carne impura, que já tinha sido oferecida aos deuses, e assim por diante. É claro que isso trouxe um sério problema, porque o número de cristãos lá na Bitínia, apesar de pequeno, começou a trazer problemas, porque os comerciantes estavam deixando de vender, né? E a realização das práticas cultuais dos romanos também estava sendo prejudicada.
E a partir daí, Plínio jovem, ele chega na Bitínia já com essa questão para resolver. E ele escreveu então para Trajano. Escreveu para Trajano para perguntar como ele devia agir. Por quê? Porque os comerciantes, os sacerdotes, etc., estavam denunciando os cristãos. Ele diz que tinha interrogado alguns deles, que eles se nomeavam cristãos, e que, apesar de se nomearem cristãos, também se negavam a prestar culto diante da estátua do imperador. Que culto é esse prestado à estátua do imperador? Oferecer incenso diante da estátua do imperador. Trajano respondeu para ele pergunta se ele devia punir todos aqueles que fossem denunciados. Trajano disse que não, que ele não deveria punir ninguém ex officio, ou seja, simplesmente pela denúncia. Que ele chamasse, interrogasse, e a partir daí propusesse que eles oferecessem o incenso ao imperador. Caso houvesse negativa, caso eles não admitissem fazê-lo, que daí então ele poderia puni-los. O que estava acontecendo é que o cristão se nega à prática do culto cívico romano, que para os hebreus tinha sido até antes, vamos dizer, e naquele momento também, uma coisa resolvida. Por quê? Porque o acordo era bastante simples. Os judeus não ofereceriam culto aos deuses e muito menos ao imperador. Entretanto, eles se comprometiam a rezar, a fazer uma oração pelo imperador diariamente no templo e nas sinagogas. Com a destruição do templo de Jerusalém, e os judeus se espalhando, a diáspora, etc., isso vai acontecer também nas sinagogas. Mas os cristãos se negam a fazer isso. E o mais interessante ainda é que, mais uma vez, se confirma. Dentro do contexto do direito romano, é muito claro. Ninguém pode ser punido sem que, primeiro, se haja uma denúncia, este indivíduo, por sua vez, seja chamado, se estabeleça um processo, um julgamento e haja uma sentença. Isso é claro e faz parte, então, de todo o contexto do direito romano. E nós vimos que isso se estabelece, então, no contexto também da denúncia, morte de Jesus e assim por diante. Ok? Entretanto, veja, aqui, nesse momento, nós percebemos que, segundo dados históricos, esse imperador, por sua vez, já tem notícia, Adriano tem notícia da presença dos cristãos fortemente na região de Jerusalém, se reunindo na região de Jerusalém, praticando justamente o seu culto nessa região. E por isso, então, ele ordena que no local que era identificado como a sepultura de Jesus, esse lugar fosse coberto e nele fosse construído um templo a Vênus. Interessante, Vênus é a deusa do amor. Mas lá então fosse construído um templo a Vênus. Foi só em 313... Oi, Gilmar, tudo bem? Feliz Páscoa, saudade. Foi somente em 313 que o imperador Constantino, ao decretar o seu edito de tolerância, por sua vez, ou também conhecido como Edito de Milão, colocou fim, vamos dizer, às perseguições que vinham acontecendo. A última grande perseguição aos cristãos nós vamos ter, então, durante o governo de Diocleciano, ok? Depois, nós temos, então, a realização do Concílio de Nicéia, que vai, de uma certa maneira, estruturar a igreja.
E em 326, Helena, a mãe de Constantino, visita Jerusalém justamente com o objetivo de identificar todos os locais que estivessem associados, então, né, a Jesus de Nazaré, a Jesus Cristo. E nesse contexto ela vai identificar, então, né, o local da crucificação, o Gólgota, né, vai identificar uma tumba próxima que ficou conhecida como Anastasis, né, que por sua vez é ressurreição em grego, né, e o imperador então, nesse momento, decidiu construir, né, nesse local um santuário, um local apropriado, né, que se tornou a igreja do Santo Sepulcro, né? No lugar onde Adriano, então, tinha mandado construir justamente o templo a Vênus. Os arquitetos se inspiraram basicamente em estruturas religiosas pagãs, né? A arquitetura romana, nesse momento, com o uso de arcos, de cúpulas, etc., ficou muito marcante, né, em toda essa construção. Em 614, a igreja de Constantino foi, então, afetada, danificada por um grande incêndio, né, que ocorreu em função da invasão, né, de tropas persas, sassânidas, e eles roubaram os tesouros da igreja, os tesouros do Santo Sepulcro, restando somente alguns restos dentro dessa basílica, dessa igreja, né? E a basílica, então, vai passar por um processo de reconstrução, né, pelos bizantinos, e durante essa reconstrução, ela se dá durante justamente a reconquista da cidade, né, pelo imperador, né, Heráclio. Já em 638, nós vamos ter então que a cidade de Jerusalém, né, assim como a Palestina, vai passar às mãos dos muçulmanos, né? E os primeiros líderes muçulmanos de Jerusalém vão se revelar bastante tolerantes para com o cristianismo. Essa tolerância permaneceu por muito tempo, tanto que nós vamos ter que, entre o século VII e o século X, mais propriamente, nós podemos dizer assim, que cristãos, judeus e muçulmanos conviveram perfeitamente bem, sem nenhum conflito em toda essa região. Entretanto, em 966, o telhado da igreja, né, e as suas portas, né, foram queimados durante um motim. E já no ano de 1009, o califa fatimida Al-Hakam Biamir Alá ordenou então a destruição de todas as igrejas de Jerusalém, e é claro, entre essas igrejas, né, nós vamos ter a destruição do Santo Sepulcro. Essa destruição do Santo Sepulcro, da igreja do Santo Sepulcro, percorreu rapidamente todo o mundo. A notícia, por sua vez, vai se tornar um dos fatores de motivação para a ocorrência, então, das cruzadas, ou seja, as guerras contra os infiéis. Porque é bastante interessante que nesse momento, então, o termo infiel vai se espalhar por toda a Europa. Nós vamos ter que no século XI, inclusive, judeus começam a ser expulsos de diversas nações europeias. No século XII, nós vamos já encontrar regiões da Europa onde surgem proibições do comércio com os judeus, onde eles basicamente vão ficar limitados a uma região da cidade e assim por diante.
Os romances de cavalaria do século XII, do século XIII, nos falam justamente sobre isso. Nos falam da presença de judeus e nos falam justamente das limitações, das relações entre judeus e cristãos. E se nós formos mais à frente ainda, um dos mais famosos textos de William Shakespeare, O Mercador de Veneza, vai demonstrar claramente como isso já acontecia. Como isso estava presente, então, naquele momento. Lembrando que o texto do Mercador de Veneza vai estar situado no século XV. Ele se refere a um momento do século XV, enquanto que essa situação toda já se estabelece, então, desde o século XI. E nesse momento, então, o judeu é o infiel, principalmente dentro do contexto europeu, e também o muçulmano. E temos que levar em consideração que, especialmente a partir do século XII, nós vamos começar a observar uma mudança na rota das cruzadas, e essas cruzadas elas vão se voltar para a reconquista da Península Ibérica, que também tinha sido ocupada pelos muçulmanos. Então aqui eu quero que fique bem claro que surge justamente a figura do infiel, voltada justamente para identificar os judeus e os muçulmanos. Agora, é claro, do outro lado, o infiel, por sua vez, era o cristão. E as cruzadas vão marcar muito toda essa relação. Nós tivemos, então, que em 1099, os cruzados reconquistaram Jerusalém. Agora, é claro, essa reconquista de Jerusalém se fez a partir do início das cruzadas, que na verdade tinha começado em 1086, quando no Concílio de Clermont, o Papa Urbano II convocou a cruzada, a primeira cruzada, que ficou conhecida como Cruzada dos Mendigos. E a partir daí, então, em 1099 é que nós temos, então, a conquista de Jerusalém pelos cristãos, e com essa conquista, nós tivemos, então, que foi construída a nova igreja do Santo Sepulcro, que foi consagrada no ano de 1149. Debaixo dessa igreja é que nós temos, então, a cripta, que Santa Helena, por sua vez, identifica, então, como lugar em que ela afirmou ter encontrado a verdadeira cruz de Jesus Cristo, onde ele teria sido crucificado, e com o regresso do domínio islâmico, mais ou menos por volta de 1187, nós tivemos então que Saladino proibiu a destruição de qualquer templo cristão, etc. Já no século XIV, o local começou a ser administrado por monges católicos e por monges, e esses monges das comunidades pediam também, de outras comunidades cristãs, pediam também a possibilidade de participar dessa administração. Por volta de por volta do século XVIII, nós tivemos então que se procedeu à reparação da cúpula da Igreja do Santo Sepulcro, e em 1808 nós tivemos um incêndio, e mais uma vez foi necessário então uma restauração que terminou em 1810. O Santo Sepulcro passou por novos processos de restauração em 1863, 1868, e em 1927 houve um abalo sísmico que também trouxe sérios problemas à estrutura, e obrigou então todo um processo de restauração que se concretizou de fato, vamos dizer assim, a partir de 2016. Então veja, esse é o lugar
sagrado dos cristãos. É um lugar sagrado porque lá identificamos então que se encontra o sepulcro de Jesus. Entretanto, foi durante muito tempo um lugar marcado por conflitos. Esses conflitos só terminaram, por que não dizer, muito recentemente, né? Já que de Saladino para cá, mesmo que tenham passado quase 1000 anos, guerras mundiais, etc., também de alguma maneira geraram perigos para esse tesouro. Os cristãos das mais diversas denominações se dirigem anualmente ao Santo Sepulcro em peregrinação. Durante a Semana Santa, diversas celebrações são realizadas em Jerusalém e percorrem então a Via Crucis, assim como celebrações são realizadas na Igreja do Santo Sepulcro. Os cristãos se unem, especialmente nesse momento marcado pelo coronavírus, por um laço de fé, de amor, que une os corações, que une as mentes, que une os espíritos e direcionam-se para diante justamente do Santo Sepulcro, mais uma vez se ajoelharem e contemplarem, então, junto com Madalena, junto com os apóstolos, junto com as outras mulheres que seguiam Jesus, contemplarem como os novos discípulos a ressurreição do Senhor. Porém, contemplar esta ressurreição, eu volto a dizer, não é simplesmente tornar isso uma prática rotineira, tornar isso um gesto de aparência. Contemplar a ressurreição do Cristo implica, antes de mais nada, em viver esta transformação, em ser capaz de vigiar constantemente, em ser capaz de sacudir a poeira da sandália quando for necessário, mas seguindo em frente, sem rancores e sem mágoas. Implica, antes de mais nada, em ser capaz de olhar avante e perdoar sempre, em todos os momentos. Implica em fazer um compromisso com este evangelho libertador do Cristo. E se faço um compromisso com esse evangelho libertador do Cristo, eu não posso estar comprometido com estruturas políticas, sociais, econômicas e religiosas que geram coerção, que geram marginalização, que geram opressão e que geram morte. Porque foi justamente contra tudo isso, ou melhor dizendo, foi justamente denunciando tudo isso que o Cristo foi levado à cruz. E se eu estou contemplando a ressurreição e quero ressuscitar com o Cristo, eu tenho que também ressuscitar com este compromisso que preconiza que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então é isso, meus amigos, minhas amigas, e assim nós terminamos essa primeira parte do nosso trabalho, e vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho. Normalmente nós falamos sobre algum tema, estudamos algum tema, logo em seguida nós fazemos um trabalho de relaxamento e, por fim, então, temos o nosso momento de oração. Então nós vamos passar agora para a segunda parte desse nosso trabalho, onde nós vamos iniciar, então, o nosso relaxamento. Eu peço, então, que vocês
Se coloquem numa posição confortável. Se estiverem, pode ser sentado, deitado, como vocês quiserem, desde que se sintam confortáveis. Se estiverem calçados, usando tênis, sapato, chinelo, sandália, quiserem tirar o calçado, também podem fazê-lo. E nós vamos então iniciar o nosso trabalho de respiração. Lembrando sempre que nós vamos inspirar, vamos prender, e depois então nós vamos expirar pela boca. Ao inspirar eu tento encher a barriga, e ao expirar então eu solto. Pode ser que durante esse trabalho de respiração você tenha vontade de bocejar. Boceje, faz bem, ok? Vamos lá então. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Agora, você vai mentalizar um gramado verde, fofo, coberto por orvalho. Mentalize o gramado, um vasto gramado. Isso. Coloque os seus pés no gramado. Sinta a fofura do gramado. Agora se deite nesse gramado. Ele é como um colchão fofo, macio, feito de grama. Sinta o seu corpo sendo acolhido neste gramado. Sinta o perfume de mato, o perfume de alfazema, o perfume de alecrim, o perfume de flores. Que paira no ar. O orvalho vai sendo absorvido pelo seu corpo. E por causa disso, como que uma lama começa a derreter.
do seu corpo. Essa lama vai derretendo e revelando um ser translúcido. Essa lama são os seus medos, as suas angústias, as suas tristezas, as suas dores, a sua negatividade. São toxinas que saem de você e vão sendo absorvidas pela terra. Sinta essa lama derretendo e escorrendo pelos seus pés, pelas suas pernas, derretendo e escorrendo, derretendo e escorrendo, derretendo e escorrendo. Agora, na sua pelvis, nos seus quadris, nas nádegas, a lama vai derretendo e escorrendo, derretendo e escorrendo, sendo absorvida pela terra. Agora são as suas costas, o seu plexo solar, todo o seu tronco e os seus ombros vão derretendo, derretendo e escorrendo, derretendo e escorrendo. Agora são seus braços e suas mãos que vão derretendo, derretendo e escorrendo. Agora o seu pescoço e a sua cabeça vão derretendo, escorrendo, derretendo e escorrendo. Agora sinta uma chuva suave, leve, perfumada, que cai do céu. Ela cai sobre o seu corpo suavemente e vai limpando toda a lama, todo o pó que ficou. Vai revelando um corpo translúcido, puro, leve, pleno de suavidade.
essa chuva traz consigo novamente o perfume das flores, da alfazema, do alecrim, do mato molhado. A chuva vai parando devagar e um grande sol se abre. Esse grande sol vai se aproximando de você. Ele traz um calor suave e penetra em você pela sua cabeça e vai iluminando o seu cérebro, todo o córtex, cada uma das regiões, todo o teu sistema nervoso. Preenche os teus olhos, o teu nariz, os teus ouvidos, a tua boca. Desce pelo bulbo e percorre toda a tua coluna vertebral. Se espalha por todo o teu sistema nervoso, preenche todos os teus terminais, todos os teus neurônios, os teus dendritos, todo o teu corpo. Desce pela tua garganta, laringe, faringe, chega ao esôfago, ao estômago, aos rins, aos teus intestinos, à vesícula, a todo o teu aparelho reprodutor. Preenche toda a tua região sexual, as tuas pernas e os teus pés. Você é um ser pleno de luz. Em você habita o amor, a alegria, a saúde, a paz, a positividade, a vida plena. Sinta a suavidade desta vida que habita em você. Você é filho do universo. Você é filha do universo. Você é irmão das estrelas, das árvores, dos animais, de todos os seres. Você é irmã das estrelas, das árvores, dos animais, de todos os seres.
Você merece o amor e a vida plena que habita em você. Comprometa-se com este amor. Comprometa-se com esta vida. Deixe-se renovar. Sinta a suavidade e a pureza que habita em você. Um vento suave vai soprar. Ele sopra e você começa a flutuar. Sinta a leveza desta vida, deste amor que habita em você. Vamos começar a voltar. Mais uma vez o vento sopra e você vai voltando ao gramado. Sinta o seu corpo pousar. E suavemente vá se levantando. E vamos retornar ao lugar onde estávamos quando começamos este trabalho. Retorne lentamente, suavemente. Comece a movimentar lentamente os dedos dos pés. Agora os pés. Devagar, lentamente. As pernas, bem devagar, sem pressa. Agora a região dos quadris, a pelvis, devagar. Movimente. Agora a região do plexo solar, todo o tronco, os ombros e as costas. Lentamente, sentindo a sua coluna. Agora movimente devagar os braços e as mãos.
Agora o pescoço e a cabeça, devagar, bem lentamente. Vamos abrir os olhos bem devagar e contemplar o lugar onde estamos. E vamos respirar. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Então, tranquilos, relaxados, apaziguados, positivados, alegres. Que bom, espero que sim. E assim, já que estamos bem, vamos doar um pouco de nós para os outros. Esse é aquele nosso momento em que nós nos dedicamos justamente a fazer a nossa oração. E é um momento então em que você pode apresentar as suas intenções. Você pode fazê-lo mentalizando as pessoas ou situações pelas quais e pelos quais você deseja rezar. Você pode verbalizar, você pode falar em voz alta aí onde você está. Você pode também escrever, se assim o desejar. Eu quero mais uma vez aqui rezar por todos os profissionais de saúde, por todos aqueles que estão envolvidos nesse momento e em diversos outros momentos no tratamento das pessoas, seja do Covid-19, como também de outras doenças, de outros males. Quero rezar pelos cientistas, os cientistas das áreas das biológicas, das ciências físicas, químicas, médicas, que estão se dedicando à busca de um medicamento para essa pandemia, para esse vírus, para esse Covid-19. Por aqueles que se dedicam à busca de uma vacina também, para que sejam iluminados pelo amor de Deus, pela sabedoria divina, e encontrem brevemente o medicamento, a vacina, que vai extirpar este mal do nosso meio. Quero rezar pelos profissionais das ciências humanas e sociais, que são os mais diversos, e que também estão trabalhando para compreender e explicar todo esse momento na vida das pessoas. Quero rezar por aqueles que, nesse momento, talvez não saibam nem que é domingo de Páscoa.
porque são párias da nossa sociedade, desse nosso mundo. São pessoas que estão pelas ruas e que muitas vezes perderam a sua identidade. São pessoas que não têm casa. São pessoas que sofrem pelas péssimas condições de higiene. São pessoas que muitas vezes estão voltadas a catar o nosso lixo, a limpar a nossa sujeira, como os párias da Índia, que limpam justamente a sujeira, né, dos brahmanes e das outras pessoas. Quero rezar por todas essas pessoas que não têm acesso à medicina e para as quais falta o alimento. Por esses organismos debilitados que sofrem a todo momento e são afetados, são os primeiros afetados. E que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não vão constar das estatísticas, porque sequer muitas vezes chegam aos hospitais. Eles estão nessa cidade do Rio de Janeiro, estão em São Paulo, estão neste Brasil, em toda a América Latina, nas Américas. Eles estão na África, onde a fome e a miséria se fazem presentes nos nossos dias, onde ainda existe escravidão, onde a exploração das nações europeias, né, ainda hoje traz malefícios, onde as lutas, as guerras civis, o terrorismo ainda mata, ainda escraviza e submete, para os quais muitas das vezes essas pessoas não têm nenhuma outra opção. Para essa África onde o ebola, o HIV e tantos males coabitam com a fome e a miséria dos organismos debilitados. Quero pedir a Deus que as nações do mundo inteiro tenham olhos para a África, onde agora o Covid-19 também assola a vida das pessoas. Quero pedir por essas pessoas que sofrem, para que elas sejam atendidas pela graça, pelo amor e pela misericórdia do Deus Altíssimo. Quero pedir que Deus toque o coração das pessoas do mundo inteiro, para que haja partilha. Porque enquanto os homens forem incapazes de partilhar, ainda se repetirá, de acordo com os interesses de grupos políticos, econômicos, religiosos, que os pobres sempre existirão. E os pobres só existirão para sempre, se para sempre existir a ganância, a ambição e a reprodução dos mecanismos de destruição e miséria. Quero pedir por cada um de nós
para que, compreendendo o real sentido da Páscoa, sejamos capazes de viver a Páscoa em cada momento e que nossa vida seja uma renovação, uma transformação constante. Que os homens e mulheres que saem desta quarentena sejam verdadeiramente renovados. Que sejamos capazes de construir aquilo que João escreveu no Apocalipse, um novo céu, uma nova terra. Lembrando que o céu começa em nós, aqui na terra. Quero pedir também por todos os que sofrem no continente asiático, no continente europeu, na Itália, na Espanha, onde os níveis de contaminação são altíssimos, nos Estados Unidos, onde também esses níveis de contaminação são altíssimos. Quero pedir por cada um dos nossos familiares. Quero pedir por cada um dos que estão aqui, pela Miriam Angelose, o Adriano Vrena, a Ângela Roncada, o Elson Moutinho, o Eduardo Salgado, a Rosângela Angelose, a Eliana Angelose, o Nilson Moraes, a Adriana Munhoz, a Rosana Macedo, a Bárbara Coelho, a Carla Magalhães, o Zé Angelose, o Gilmar Cunha, o Riomar Silva, a Melzinha Carneiro, o Fernando Bige, a Elvira Bige, o Rodrigo Bonioli, o Miguel Maximiano, o Caio Miranda, Diego Carneiro, Vinícius Capícios, William Orcida, Renilson Mendes, o Gilmar, e todos, todos os que, mesmo não estando registrados, estão participando. Pedir por cada um, pelos nossos familiares, para que todos nós sejamos capazes de terminar, de vencer todo esse processo, vitoriosos, tenhamos vida em abundância, porque só quem tem esta vida é capaz de transmitir vida. Coloque também, nesse momento, suas intenções. Mentalize, escreva, fale em voz alta, como você quiser. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido.
e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Pois é, meus amigos, minhas amigas, e assim terminamos mais um encontro. Foi muito bom estar aqui com vocês. Mais uma vez eu quero desejar a todos muita luz, muita paz, muita vida, uma feliz Páscoa para todos. Lembrando que a Páscoa deve acontecer a cada momento da nossa existência, sempre nessa busca de transformação, de vida nova, de vivenciar a abundância da vida, de amor, que o Deus da vida derrama sobre nós. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom poder partilhar esses momentos, e amanhã nós estaremos de volta então às 18 horas para esse nosso encontro. Algumas pessoas estão me pedindo que eu fale um pouco mais sobre Melanie Klein, e sobre essa questão da psicanálise infantil. Vamos ver se de repente falamos disso amanhã, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma boa noite e mais uma vez uma feliz Páscoa, tá? Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.